sou Rafael Vinadé, do programa Arquitetando. E hoje a gente está aqui na IDELI, na Fernando Ferrari, prestigiando eles que são nossos apoiadores do programa, trazendo também essa nossa percepção sobre o que é arquitetura, o que é importante ser levado em consideração quando a gente fala em arquitetura e por que não trazendo essas questões do que a gente tem de bom aqui na cidade para mostrar para nós, para o nosso telespectador e até para alguns colegas, enfim, para quem está nos assistindo. Então a gente está aqui hoje na Fernando Ferrari para trazer um pouco de informação, um pouco de curiosidade, um pouco dessa nossa questão arquitetônica, eu diria, né? Olá, tudo bem? Boa noite. Como vão? E a gente está aqui para conversar então um pouco sobre essa nossa possibilidade, sobre essas nossas características do nosso produto aqui dentro da IDELI. Então, por favor. Bom, primeiro a gente gostaria de explicar assim um pouco, Rafael, para o pessoal de casa, como funciona o móvel planejado em si. O cliente chega até a loja, a gente apresenta o showroom, um pouco do que a gente tem aqui na loja para mostrar para o cliente. Agenda com ele uma medida, vai até a casa dele, faz a medida. Em torno de uma semana, mais ou menos, a gente já está apresentando o projeto. Uhum. E esse processo, esse cliente que ele chega, se ele chega sozinho, por exemplo, é um cliente convencional, digamos que a pessoa tenha vontade de melhorar a sua casa, enfim, seu ambiente, ou compra um apartamento novo e quer fazer. Ele chega diretamente aqui na loja, encontra vocês aqui. Qual é o procedimento que ele vai fazer? A gente vai, como eu falei, agendar uma medida com ele, vai até o local, tira a medida, apresenta o projeto. Em torno mais ou menos de uma semana ele já pode ver o projeto dele. Claro que a gente sempre procura fazer da vontade dele, a gente sempre procura tirar o máximo de informações do que o cliente gosta, do que o cliente gostaria de ter na sua casa e ao mesmo tempo ajudando, auxiliando ele no projeto, nas atualidades, as tendências do momento, né? Outra coisa que a gente gostaria de salientar é que quando o cliente chega com o seu arquiteto, ele não vai pagar nada mais por isso. Muitas vezes... Isso é um ponto interessante, né? Porque uma coisa que a gente percebe, e eu particularmente gosto de falar de mim, né? Eu como arquiteto, muitas vezes a gente fala para o cliente, não, vamos lá, vamos junto, a gente já está trabalhando junto, de repente fizemos o interiores ou o arquitetônico, e o cliente fica meio receoso, né? Não vou, porque eu já estou pagando o arquiteto, então não vou ter desconto na loja porque vou levar o arquiteto. Então, aqui na loja de vocês isso não acontece. Não. O nosso produto ele vai ser o mesmo preço para o cliente que chegar sem o arquiteto e o cliente que chegar com o arquiteto. Claro que às vezes muitos clientes têm a segurança, já estão trabalhando há tempo com o seu arquiteto, querem as sugestões e aí a gente traz esse esboço que o seu arquiteto traz e montamos um projeto de acordo com o que ele gosta. Isso, só para complementar, a gente procura fazer uma parceria com o arquiteto, troca informações e ideias para que o cliente fique satisfeito com o seu projeto. Né? Como a gente tem na loja os projetistas, então a gente tenta unir a ideia entre o projetista em formato de parceria mesmo, né? Que eu acredito que seja a melhor forma da gente estar trabalhando nessa postura de loja e profissional de arquitetura, né? Ou de design, enfim. Porque muitas vezes o profissional ele já tem algumas informações que podem ajudar vocês ou podem especificar alguma coisa porque a gente vê, inclusive a gente estava dando uma olhada antes ali, tem uma infinidade de materiais, uma infinidade de acabamentos que muitas vezes o cliente fica meio perdido, né? Fica na dúvida ou gosta de muita coisa. Então, por que não esse profissional que já tem eu diria, essa convivência, né? Já tem um pouco mais de know-how do cliente, está acompanhando e está fazendo esse processo junto, né?
E acho que fica também até o convite para os colegas arquitetos que gostariam de vir conhecer a IDELI, conversar com vocês, porque a gente tem essa ideia de que as empresas tendem a fazer a parceria, mas muitas vezes a gente não toma essa liberdade, né, de vir conversar e perguntar, como é que funciona, sabe? Qual é a negociação que vocês têm, sabe? Porque, infelizmente, se criam barreiras no caminho. E eu acredito que também a função do programa Arquitetando é estar mostrando, tanto para os clientes, para o público em geral, quanto até para colegas arquitetos que tenham ideia de estar trabalhando, estar pegando informação, porque eu acho que a minha função aqui é essa, de estar levando informação, estar ajudando, estar buscando, trazendo a informação de vocês e levando até quem interessa escutar, né? E sobre esse procedimento, assim, acredito que você já tem a loja há algum tempo, então como é que é normalmente essa relação? O cliente chega, por exemplo, um cliente meu lá do escritório, tem interesse em trabalhar com vocês, gostou da loja, conheceu através do showroom, enfim, das mídias de vocês, ou até mesmo do programa, quem sabe, né, se interessou. Então ele me disse, bom, Vinadé, eu quero fazer um ambiente lá na IDELI. Então eu venho com o meu cliente aqui, como que normalmente funciona esse processo? Aí a gente monta o projeto, elabora junto com o arquiteto, né? O arquiteto traz um esboço, a gente põe isso para o computador, no Promob o cliente visualiza tudo em 3D, cores, uma cena bem real do que realmente vai ficar. Que isso às vezes os clientes têm um pouco de dificuldade de visualizar no papel e no computador, ali no programa, no Promob que a gente trabalha, ele vê todo em 3D, né? E interessante, isso já traz também um gancho do nosso outro programa, que lá no escritório Vinadé Arquitetura a gente tem uma percepção de eu diria que seria um produto alternativo, que é a consultoria. E vem bastante de encontro a essa parceria, porque a gente desenvolve algumas características de projeto, mas não o projeto em si. Então, acho que casa muito bem essa parceria do projeto do Sem Ideias, que é o que a gente tem, com a proposta de vocês de estar desenvolvendo, né? Com as informações de vocês, arquitetos e o projetista da loja, isso dá para criar um projeto bem legal para o cliente, que chega assim, que seja satisfeito, o cliente saia satisfeito, né, com o projeto. Outra coisa que dá para a gente salientar, que muitos arquitetos também não sabem, que nesse ramo de planejados, hoje em dia, o conceito da IDELI, todas as prateleiras e painéis são editáveis. Então, tu faz um móvel exatamente sob medida. Não tem mais essa ideia que é só o modulado, só aquelas medidas, né? Isso é uma coisa bem importante. Olha que interessante aí. Bom, então vamos dar um pequeno intervalo agora e na volta a gente conversa um pouco mais sobre essas características técnicas da IDELI, quais são os diferenciais que a gente tem para estar mostrando para os clientes e para os arquitetos também, né? Programa Arquitetando, apoio cultural, imobiliária modelo, administração de condomínios, vendas e aluguéis. Construtora Bevel. IDELI Ambientes, estilo e qualidade. E agora então eu gostaria de perguntar para vocês como é que é essa questão, quais são os diferenciais técnicos, tu falaste sobre essa flexibilidade do móvel planejado, é interessante também a gente levar em consideração isso, porque eu acredito, confesso que foi algo que eu não sabia quando a gente conversou, sobre essa grande possibilidade da gente poder estar compondo o ambiente, estar compondo o próprio mobiliário, com, de repente, uma frente diferente ou está modificando painéis. Como é que funciona essa tecnologia de vocês? Como é tudo 100% editável, a gente edita, cria o módulo que a gente quiser
e usando todos os padrões de cores que a gente tem, que são vários padrões de lâminas, vidros, perfis de alumínio diferenciados, as lacas, que também agora são tendência, tanto as foscas, as mais brilhosas, coloridas, mais neutras, e inclusive as portas. A gente não precisa necessariamente se limitar com as cores que a IDELI oferece. Por exemplo, se tiver um cliente que quiser uma porta de uma cor bem diferente, a gente pode fazer essa porta na medida que ele desejar, na cor que ele desejar e trazer ela para o projeto. Até agora me recordei de uma coisa que eu conversando com o pessoal ontem, eu falei sobre a possibilidade de colocar uma TV embutida na porta, que é uma tendência também, eu já vi algumas casas de companhia, o pessoal coloca bastante, e vários clientes acham interessante, porque a gente tem dormitórios cada vez menores, e espaços cada vez mais flexíveis dessa forma. Então, como é que a gente colocaria? Normalmente não seria possível, né? Porque quando tu trabalha com esse tipo de mobiliário, ninguém imagina colocar uma TV dentro, né? Não é uma coisa por definição. Agora, com essa flexibilidade de vocês, então é algo possível a gente está fazendo. É possível, sim. A gente já tem empresas aqui mesmo em Santa Maria que desenvolvem esse tipo de portas, já com essa tecnologia para a gente colocar a televisão na porta pelo lado de fora, na porta de correr do dormitório. Olha, que interessante. Isso é uma curiosidade pessoal minha, né? Que eu acho que vocês também vão estar interessados nessa possibilidade. E mais tecnologia, mais diferenciais, o que vocês... Como a IDELI é uma fábrica nova, ela já vem de um grupo mais antigo, a parte de modulado, de projetado, no caso, é uma fábrica muito inovadora. Nessa parte de painéis editáveis, de novo, a gente está salientando de novo que isso... Não são todas as empresas que possuem isso. Claro, é um diferencial. É um diferencial. Faz bastante diferença. Isso, né? A gente não fica só limitado a certos padrões de medidas, e a gente podendo ajustar o máximo possível na casa do cliente. Então, na IDELI, o limite é a imaginação. Exatamente. E outros detalhes como corrediças, as corrediças das gavetas são invisíveis e com o sistema de frenagem, né? Tu fecha, ela fecha automaticamente no finalzinho, não dá aquela batida. Mesma coisa as dobradiças das portas, também tem o mesmo sistema. Uma coisa que vale salientar também são os fundos. Muitas empresas trabalham com qualquer fundo, restos de chapas, enfim. A IDELI não, o fundo é todo em MDF também. Todo com a espessura de 6 milímetros em MDF, porque é uma parte importante do móvel, não é porque é fundo que vai ser de qualquer material. Então, né? a gente percebe que a empresa ela tem excelência até onde não aparece, né? Exatamente. Então é importante, porque isso a gente vê na construção, né? Muitas vezes a parte do apartamento ou da casa é tudo muito bem feito, mas o caminho até lá às vezes é esquecido, né? Exatamente. Ou saídas de emergência, assim. Eu, particularmente, gosto de descer por uma saída de emergência, por uma escada, por mais que aquele não seja o caminho usual, porque eu acredito que ali a gente enxerga realmente qual é a intenção da pessoa que propôs aquela obra, né? Então, eu acredito, fazendo uma analogia, né, com uma construção mais pesada, acredito que esse fundo dos mobiliários tenham essa percepção, né? Ninguém vai ver, então por que a gente vai fazer bem feito? Então, é interessante que a IDELI tenha essa preocupação, né? E o material aí todo, ou é o MDP ou o MDF, né? São o que está no mercado hoje, né? Claro. Isso não tem... Isso. Uma coisa que nós estávamos olhando antes ali, que eu achei bem interessante, é a quantidade de acabamentos, né? E também aquele perfilzinho de alumínio bem fininho na borda. Eu confesso que eu fiquei apaixonado por aquilo. Alguns acabamentos que são legais, muitas vezes quando a gente coloca aquele perfil padrão, aquele perfilzão assim, parece que não fica a mesma coisa, né? Agora a gente tem um perfil que tem 1,5 milímetro ali, ele fica realmente
elegante. Ele dá mais beleza, parece mais o vidro, que é o que é para aparecer, Exato. a tendência. Tem algum até ali fosco, que eu achei bem interessante também. Os vidros vidro foscos, né? Agora estão uma tendência também muito forte, né? Tanto a laca, ele pode ter o brilho ou sem, quanto o vidro com brilho ou sem. E aqueles padrões de lâminas ali também, vocês mostraram para mim alguns lançamentos também que a gente tinha, né? Isso, são os últimos lançamentos agora da IDELI, que é o padrão AliGR, que lembra muito o concreto, né? Que agora está em alta, esses tons de cinza, o concreto. E as outras, o Marrocos, que a gente usa bastante para painel, que é mais decorativo, painéis de TV, cabeceiras de cama. Era bem rústico, assim, ele tinha uma madeira, ou meio bronze. Eu achei bem interessante. Esse é o Marrocos, que está sendo bem aceito, justamente para painéis. Claro que essas cores a gente tem que ter o cuidado de não carregar demais, né, Rafael? A gente procura fazer um painel e aí deixar o móvel mais neutro, para dar essa diferença e ao mesmo tempo embelezar o ambiente. E aí entra também a capacidade do profissional, né, do projetista ou do arquiteto, no caso da pessoa que está desenvolvendo isso, de ter um conhecimento do produto, né, de saber, esse produto ele é indicado para isso, tá, mas se a gente colocar lá, talvez ele não fique tão bem posicionado, né? Porque muitas vezes o cliente chega, e eu confesso que eu já tive essa experiência, o cliente se apaixona por alguma coisa, ou um padrão de lâmina, enfim, ele diz, nossa, eu quero tudo disso. Daí tu olha assim, beleza, talvez não fique muito legal, né? Então vai dessa aí vai do projetista, né, ou o seu arquiteto poder auxiliar, dar dica para ele de que, né, fazendo uma composição, pode ter essa cor que ele gostou, mas ao mesmo tempo fazer uma composição para que não fique tão carregado. Beleza. Bom, então, muito obrigado. Agradeço vocês terem me recebido aqui. E nossas portas estão abertas. Sempre que vocês tiverem algo interessante, uma coleção nova, algo, vamos trazer para o Arquitetando e vamos mostrar para o pessoal o que a gente tem de melhor aqui em Santa Maria, né? Então, por que não a gente trabalhar com os nossos apoiadores primeiro, né? Exatamente, a gente que agradece, e eu acho sempre importante a gente poder estar levando essa informação para o público, que muita gente não sabe direito como funciona e às vezes não procura a loja na sua cidade por não conhecer ou não saber. Isso, e também salientar que o mercado está mudando muito rapidamente, né? E a gente está sempre com as novidades aqui na IDELI Ambientes. Bom, então eu gostaria de agradecer você também, telespectador, que assistiu o Arquitetando, e lembrar que a gente tem os nossos contatos no Facebook, também os nossos contatos via e-mail, e deixar aberto esses canais para que vocês entrem em contato com a gente, sugiram possibilidades, sugiram locais, tragam dúvidas também, tanto de arquitetura quanto das outras facetas que a gente busca no programa. E agradecer também aos nossos apoiadores, né, que é a construtora Bevel, a IDELI e a Imobiliária Modelo. Programa Arquitetando, apoio cultural, Imobiliária Modelo, administração de condomínios, vendas e aluguéis. Construtora Bevel. IDELI Ambientes, estilo e qualidade.